Você já deve ter visto, lido várias matérias falando sobre o assunto, mas nunca é demais lembrar o que fazer quando está chovendo ou quando vem aquele trovão lá e você, ai meu Deus, um raio vai cair. Aliás, como acontece o raio? Por que que existe sempre um barulho antes? Então, o raio, a formação dele é um acúmulo de carga elétrica na nuvem e no solo. Uhum. E esse acúmulo de carga chega um momento que ele é capaz de provocar uma descarga elétrica entre a nuvem e o solo. Vai carregando, carregando, Por isso o carregando. barulho. Aí o barulho é quando o raio, quando a descarga elétrica vem acontecendo, ela cria a temperatura ao redor de um raio é maior, é 5 a 6 vezes maior que a temperatura na superfície do Sol, pra você ter ideia. Então esse aumento enorme de calor em volta do raio expande o ar. Quando o ar expande, ele faz barulho. Só que acontece o quê? A luz viaja numa velocidade muito maior que o som. Então primeiro você ouve, você vê o raio, O clarão, o clarão, depois você escuta o o raio barulho, que é o trovão. o trovão. E aí tem uma curiosidade só, cultura inútil. Clarão, trovão, raio Raio, é caindo. isso. E só a cultura inútil, Tá. curiosidade, se você vê o clarão do raio e conta o tempo até ouvir o trovão e divide por 3, é mais ou menos a distância que o raio caiu de você. Então, se levou 6 segundos para você ouvir o raio, o raio caiu a 2 quilômetros de você. É curiosidade só, para você saber se caiu muito perto ou muito longe. Vai fazendo as continhas aí, né? Que não caia tão perto assim. É isso aí. Agora, existem coisas que atraem raios. Como funciona o para-raios, por exemplo? Que tipo de proteção ele dá às pessoas, Hildo? Ótimo. Aí é só para a gente acertar a coisa. As pessoas ou as coisas não atraem raio. Nunca, ninguém, nada atrai raio. O que acontece é a altura. Então imagina que você sobe numa escada e põe uma pessoa alta e uma pessoa baixa do lado. E joga uma bola. Em quem vai acertar primeiro? No alto. No alto. Então, O raio sempre atinge o ponto mais alto. e o que tiver na frente dele, ele é um desvairado lá que vai cair. O que ele for encontrando pela frente. Mas vai primeiro, sempre atingir o mais alto. sempre atinge primeiro o mais, O mais alto, alto. e depois, Respinga eventualmente, nos baixinhos. nos baixinhos. Se eu e o câmera, Renan, estivermos Sim. num lugar aberto, numa praia, eu por aposto exemplo, nele, conversando, se aposta eu nele. queria ele do meu lado também, numa Olha, praia. tem vantagem de ser pequenininha Com muitas certeza, vezes, com vocês estão vendo, certeza. né? Com certeza. E o para-raios? Então, o para-raio, essa é a ideia. O Tá. para-raio é uma ponta que a gente coloca para que caia primeiro nele e Tá. não no que tiver embaixo. Então, Tá. ele é o que Receptor. recebe o primeiro receptor. Aí só que ao para-raio a gente liga uns fios que é para conduzir de uma maneira organizada o raio para o chão. Porque senão o raio sai atropelando A gente está todo falando mundo. de raio de cima para baixo, mas será que existe de baixo para cima? E aí, tem? Tem, então. A maioria dos raios vem de cima para baixo. Mas tem raios que saem de baixo e vão para cima, só que aí a diferença é, eles não saem da Terra. Os raios de baixo para cima saem de estruturas altas que os homens constroem. Então, prédios muito altos, antenas de telefone, Faz estrago? televisão. Então, faz estrago para o prédio ou para a antena, não para as pessoas, porque ele Tá vai para certo. cima. Agora, ao contrário do que a gente vê, né, Hilton? Porque nós já vimos muitas reportagens na praia, né, em vários locais, onde a pessoa, às vezes, perde a vida por conta de um raio. Quantas vezes já não aconteceu em jogos de futebol e tudo? Como se proteger dos raios? Dizem que se eu tô na rua, o mais seguro é ficar dentro do meu carro, né? Se eu não tô na rua, enfim. Tem gente que vai para debaixo de árvore. O que a gente deve fazer ou não deve? Então, o raio é assim, você tem que se abrigar em alguma coisa ou de alvenaria, ou metálica, ou de pedra e ponto. É isso. Outras coisas como O uma carro, barra... então, não é pelos pneus, a borracha? Não, é pelo metal? É o metal, porque existe uma coisa que chama gaiola de Faraday, como se fosse uma gaiolinha, que se você se coloca dentro de uma estrutura metálica, você fica blindado, você fica isolado.
Então, o lugar mais seguro para você estar durante uma tempestade é dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de qualquer coisa metálica. Só não encosta na coisa metálica, fica quietinho lá dentro. Um canto E lá. não é por causa do pneu do carro, não é a borracha, que é muita a gente estrutura. diz. Embaixo de árvore é perigoso? É o pior lugar do mundo para você ficar, embaixo de árvore, embaixo de guarda-sol, embaixo de uma tenda, embaixo de uma barraquinha, porque isso não protege nada para o raio, isso é invisível, vai te acertar. E como a árvore certamente vai ser mais alta que você, o raio vai acertar ali e você está embaixo. Aí você vai receber uma descarga. Tá. Se eu estiver num lugar aberto, numa praia, no campo, como eu me protejo de um raio? Então, se você não tiver para onde correr, né, uma construção, um carro, não tem para onde ir, então se abaixa, fica de cócoras, o mais baixinho possível, pé junto. Para quê? Para você se esconder do raio. Peraí, assim? Vamos Deixa eu lá. mostrar aqui. Vê. Isso aí, fechou. Bem quietinha. Quietinho. Tá caindo o raio, gente. É isso aí. Bem quietinha. Eu já... Nossa! E tampa o raio. Isso daí. É isso. Importa estar de calçado, sandália de borracha, nada Não disso? importa, não importa, Descalço. porque a espessura de uma sandália de borracha ou de um salto é muito pequenininha. Tá. O raio Não vai pula ajudar. aquilo, não ajuda nada. Eu me lembro, quando era pequena, a minha mãe sempre recomendava. Começava a ficar negro o céu, a gente já aí, vai cair um toró, não vai estar bom. Sai da água, sai da praia, sai da piscina. Ela estava certa? Certíssima, certinho, porque isso vale para qualquer coisa. Começou a ter nuvem no céu e ela começa a escurecer, é porque ela está se carregando de eletricidade. A nuvem cinza quer dizer que ela está se carregando de eletricidade. Começou a acontecer isso, cai fora, se abriga, não dá sopa para isso. Por quê? Vai em algum momento ter alguma descarga. Então, uma informação também interessante que é assim, o raio não cai exatamente no lugar embaixo da nuvem. Tem raios que viajam 50, 60, 100 quilômetros. Então você está num lugar, às vezes, que não tem chuva e cai um raio. Porque Mas foi motivado lá. por um lugar onde tinha uma nuvem, ele veio e caiu onde você estava. Nossa, é bom saber, né? É. Você está lá vendo o céu bacana, fala, nossa, olha o pessoal lá se ferrando, hein? Olha o tempo, deve cair raio lá. De repente o raio cai aqui. Mas você está no meio da praia e tem um amigo que está num outro lugar e falou, ó, começou a chover, ele está a 40 quilômetros de você. Se manda. Fica ligado, porque... Não precisamos botar pânico no... Tá, mas, melhor ficar ligado. Mas fica ligado. Aí tem tanta curiosidade que eu quero saber, mas eu preciso ainda de uma outra informação. Acho que eu vou dar um recado e volto, pode ser, não? Sabe o quê? Eu quero saber o que fazer dentro de casa. Muitas pessoas acabam perdendo tudo. Queima tudo em casa. Queima geladeira, queima micro, queima televisão. O que fazer quando os raios estão caindo dentro da tua casa? Com os aparelhos é o seguinte, o raio, lembra, ele cai sempre no lugar mais alto. As linhas de energia que tem na rua, a maioria são todas aéreas e altas no topo do poste. Então o raio cai na rede de energia. Por isso que às vezes até explode, né? Isso, explode o transformador, chave. Aí esse raio ele caminha pelo fio e acaba entrando nas casas. Tudo que tiver ligado à tomada, mesmo que desligado, você tem a TV desligada, mas está na tomada. Tá. O raio invade aquilo e destrói tudo. Tem que tirar da tomada. O ideal, o mundo ideal, se você estiver em casa e puder, começou uma chuva muito forte com raio, tira tudo da tomada, que aí não queima o aparelho. E isso vale inclusive para telefone, linha de TV a cabo, linha de internet, enfim. Tira tudo. Tira tudo e que fica você puder. quietinha num canto. Quietinho e isso. Espera passar. Eu queria agradecer a participação aqui no nosso programa, falando sobre a incidência de raios no Brasil, do Hilton Moreno, que é engenheiro eletricista. Acho que ajudamos muita gente, é só lembrar dessas liçõezinhas. Obrigada, viu, Eu que agradeço, Hilton? Claudete. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado.